Na sala de aula, a professora pediu aos alunos que fizessem uma redação com o título seguinte: O que eu gostaria de ser? O tema era livre. As crianças poderiam ser um personagem, um objeto, uma pessoa ou até mesmo um animal. Já em casa, quando corrigia as redações dos seus alunos, deparou-se com uma grande surpresa. O marido entrou na sala neste momento e, vendo-a chorar, perguntou o que havia acontecido. Ela apenas lhe entregou a redação e pediu que ele lesse. O marido começou a ler. Eu queria ser uma televisão. Quero ocupar o espaço dela, viver como ela vive, ter um lugar especial para mim e conseguir reunir a minha família ao meu redor. Ser levado a sério quando falar, ser o centro das atenções e ser escutado sem interrupções e perguntas. E se eu estiver calado, quero receber a mesma atenção que a televisão recebe quando não funciona. Ter a companhia do meu pai quando ele chega em casa, mesmo cansado. Que a minha mãe me procure quando estiver sozinha ou aborrecida, em vez de me ignorar. Que os meus irmãos briguem para estar comigo. Quero sentir a minha família deixar tudo de lado, de vez em quando, para passar alguns momentos comigo. Por fim, como a televisão faz, quero poder divertir a todos dentro da minha casa, a minha família. Se eu for uma TV, eu viveria com a mesma intensidade que a televisão vive. Ao terminar de ler, o marido emocionado diz à esposa: Meu Deus, coitado desse menino, que pai eles têm. A professora olhou bem nos olhos do marido e disse chorando: Essa redação é do nosso filho. E lá em Provérbios 11, versículo 29, diz o seguinte: Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham um dia mais o programa Mulheres de Deus em Ação. Como acabamos de ver essa história, uma redação de uma criança que infelizmente é a realidade em muitos lares, no Brasil e no mundo afora. Essa criança que relatava que a família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, davam mais atenção à televisão do que a ele. E podemos até trocar a televisão pelo celular, porque hoje o telefone ele tem ocupado o espaço da esposa, o espaço do marido, o espaço dos filhos. Estão todos reunidos em casa, porém todos ali, cada um com o seu telefone e ninguém está interagindo. E por causa disso, inúmeras famílias têm sido destruídas. Por causa de falta de atenção, falta de carinho, apenas um gesto é suficiente para mudar toda uma situação. Gesto que talvez você sabe dar para quem está do outro lado no telefone, mas quem está do seu lado, o seu filho, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, você não consegue demonstrar um gesto de carinho ou mesmo de atenção. E essa atenção que falta com os seus familiares, com certeza não falta, talvez, para com a televisão ou com o aparelho de telefone. Então, o que nós temos de mais precioso aqui é a nossa família. E se você não cuidar, se eu não cuidar, não podemos justificar a perda ou levar essa culpa a outra pessoa, quando na realidade o culpado seremos nós. E agora nós vamos ao momento de meditação. E agora, no Mulheres de Deus em Ação, momento de meditação. A paz do Senhor a todos. Lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha aqui, muito importante. Aqui está falando não para aquelas pessoas que não vão à igreja, que não conhecem o Senhor Jesus. Está falando justamente para aquela pessoa, pastora Vivi, que já se encontra na igreja, mas que deixou de lado a sua casa, sua família, que não dá atenção para o seu marido, para os seus filhos, se encontra dentro de casa, mas está ali, desligada. Ela não sabe o que está acontecendo com seu filho na escola, ela não sabe como é que foi o dia do marido,
né? E aqui está falando para a gente cuidar da nossa casa. E o que é cuidar da nossa casa? É a gente estar ligado em tudo. É você estar ligado no trabalho da escola do seu filho, é você se preocupar com o seu marido quando chega do trabalho, em preparar uma comidinha quentinha para ele, não é, pastora? É isso que é cuidar da nossa casa. A paz, pastora Janaína. A paz, pastora. E como bem disse a pastora, o cuidar, às vezes há quem, porque esse versículo fala justamente de quem conhece a Deus. Inclusive está dentro de uma igreja. Às vezes você vai à igreja ali toda terça, domingo, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias da semana você está ali na igreja com a fotografia do seu filho, do seu marido, a peça de roupa, sempre pedindo e perseverando. E quando você chega em casa, você não cuida do que Deus te deu. Você é perseverante na oração, ali nas campanhas, pedindo pela sua casa, mas o cuidado que Deus, que a Bíblia ela te orienta a que você tenha, você deixa faltar. Então você, ao mesmo tempo que está pedindo, quando você chega em casa, você está dando um mau testemunho. Porque o seu testemunho ele vai falar mais do que as suas palavras. Talvez você tenha sido insistente convidando o seu filho, olha, vamos à igreja, o seu marido, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe. E quando a sua conduta dentro de casa é totalmente oposta àquilo que você aprende. Porque cuidar, quem ama, cuida. Então você tem que dedicar tempo. Há quem diga assim, pastora, o homem ou a mulher que trabalha, mas é que eu trabalho muitas responsabilidades. Sabemos, nós também temos as nossas responsabilidades, né? Apesar de sou pastora, então tenho a minha responsabilidade espiritual com o povo, administrativo, meu esposo também. Mas nós temos uma casa, temos uma família, um casamento. Então é necessário separar o tempo para cuidar do seu casamento, do seu filho e da sua família. Porque se você não o fizer, não há quem o possa fazer. E o maior presente que você pode dar para os seus filhos, para o seu marido, é você ser presente. Talvez você, quando viaja ou quando você está ausente, você se preocupa em trazer algo, um presente que tenha um significado ou um valor expressivo. E isso não vai substituir a ausência sua durante semanas, durante meses ou talvez durante até mesmo anos. O que vai ficar marcado ali entre você, marido e mulher, entre você, mãe, pai, com o seu filho, são os momentos que você passa com ele. Talvez você passe mais tempo no telefone do que propriamente com o seu filho. Talvez o seu tempo não seja, não seja um tempo longo, mas se o tempo que você tem a passar com o seu filho for um tempo de qualidade, eu garanto a você que isso vai fazer toda a diferença. E talvez você venha orando, como eu falei, venha indo à igreja, né, missionária, pastora? A quem esteja ali frequente, leva fotografia, peça de roupa, fala, ai, pastora, mas a minha família não vai na igreja, mas ela não tem esse cuidado que a Bíblia fala, então ela está sendo pior do que aquele que não busca pela família, porque ela conhece a Deus e quando ela chega em casa é onde ela deveria levar esse amor, dando essa atenção e esse cuidado para quem mais precisa, que são os familiares. É verdade, pastora Vivi. Às vezes ela vai na igreja, o pastor, o bispo, ele prega a palavra, ele ensina para ela como que ela tem que ser em casa. Mas às vezes ela chega em casa, ela olha para o marido, pastor, às vezes o marido bebe, o marido agride ela com palavra e ela fala, meu Deus, como é que eu vou agir com amor com esse homem que me maltrata? Mas na igreja a gente aprende a ser sábia. Então, por mais que o marido ele brigue, ele xingue, ele a maltrate, ela tem que agir com sabedoria. Ela tem que agir com amor. Então, o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar no coração desse homem, pastor. Ele vai começar a mudar esse coração de pedra, vai começar a quebrantar. Mas por quê? Porque ela vai começar a mudar, ela vai começar a agir com carinho. Aquilo que ela não fazia para ele, porque ela não conseguia, ela vai começar a fazer. Então, Deus ele vai começar a trabalhar no coração dela. E com certeza, pastora, Deus ele vai fazer um milagre, Deus vai transformar o marido dela. Mas por quê? E essa transformação começa nas atitudes de quem está indo buscar, né? Com certeza. Porque é como uma semente. Você quando planta ali, vamos dar um exemplo, um tomate. Você vai querer que nasça ali um pé de tomate que venha dar tomate cereja, né? Aqueles pequenininhos. Você quando planta ali a semente, você já não vai no dia seguinte para colher o fruto. Não, porque tem o tempo determinado para que aquela semente, ela possa crescer, virar uma plantinha, então crescer mais e então possa ao seu devido tempo produzir os frutos.
e a atenção que você dá, o carinho, o amor. Ah, pastora, mas eu já estou cansada, porque eu sempre faço o mesmo e nunca há retorno, nunca vejo sequer um sinal de que, nossa, olha, eu estou vendo que você está se esforçando. A Bíblia fala que nós não vos canseis de fazer o bem. Havendo perseverado no tempo oportuno, tereis recompensa. Se você ficar olhando para o que você já fez e não olhar para frente, você vai se cansar e no final você não vai ter nem recompensa, porque você olhou para trás e não houve perseverança. É necessário a perseverança para que no tempo oportuno você tenha a recompensa da restauração no seu casamento, da transformação do seu filho, a transformação no seu lar. Então dê essa atenção. Talvez você passe o tempo com o seu filho e o tempo que você está com o seu filho, você está ali todo o tempo no telefone. Pastora, mas eu trabalho com telefone. Ok, você trabalha com telefone, mas deixa um pouco o telefone de lado e dê atenção para o seu filho. Às vezes seu filho está ali, só falta ele virar a cambalhota, pular, não sei o que ele falta fazer para chamar sua atenção e você não dá atenção. Quando ele te faz uma pergunta, você nem sabe o que responder, fala para ele, mãe, posso colocar o dedo na tomada? E de repente você fala assim, pode. Quando ele vai, não, você não pode. Mas eu te perguntei e você sem saber o que estava respondendo, fala qualquer coisa. Então a falta de atenção tem sido o maior fator, o maior destruidor nos lares. Então, siga indo buscar na igreja, siga levando a fotografia, a peça de roupa. Aqui na nossa sede estadual, todos os domingos, ali na última oração, o meu esposo, o Bispo Rodrigo, ele sempre dedica a orar pelas famílias. Ele chama ali quem está com os filhos, com a esposa, e todos vêm à frente do altar. Não sei se é possível colocar as imagens. Todos vêm ali à frente do altar e juntos nós oramos pela família. Pedimos para que haja restauração, para que Deus ele possa renovar o amor entre o casal, que haja fidelidade, amizade. É importante, isso é fundamental, porque se Deus ele for o alicerce, a coluna da sua casa, a sua família toda estará protegida. Mas de repente você está indo buscar sozinho, ou talvez vai você e seu marido buscar pelos seus filhos. E quando chega em casa, acontece o que nós contamos na historinha, né? Talvez ela desconhece a ausência de atenção que o filho sente, e isso se reflete até mesmo nas atitudes, porque a mãe que não entende por que meu filho ele é assim, rebelde, indiferente comigo, e talvez seja a falta de atenção. É verdade, pastora. Às vezes a pessoa ela se preocupa tanto e dá um bom dia para uma amiga que está em outro estado, que está em outro país, uma amiga do trabalho, mas às vezes ela não olha para o filho e fala, bom dia de aula, filho, vai com Deus, né? Não se preocupa em olhar para aquela pessoa que está ali do lado dela. O marido, às vezes, né, pastora, está precisando de uma atenção. O filho, às vezes, está entrando até em depressão, porque, às vezes, na escola ele sofre bullying e a mãe nem sabe, pastora. Então, é a falta de olhar para quem está do nosso lado. Verdade, consegue enxergar tão longe. E quem está ali do seu lado, quem você mais ama, você está perdendo o seu marido, você está perdendo a sua esposa, o seu filho, e você até então talvez não se deu conta. E coloca a culpa na atitude dele, na atitude dela, em fulano, ciclano, e talvez o maior culpado dessa situação tem sido você. Porém, nunca é tarde para mudar de atitudes. Então, se você pedir a Deus direção e se você começar a ter novas atitudes, dar atenção ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, falar que ama. Qual foi a última vez que você olhou para o seu filho e falou, filho, eu te amo, para o seu marido? Ah, pastora, mas ele já sabe que eu amo. Mas é muito bom ouvir de quem nos ama, que ele nos ama. Isso é maravilhoso. Meu esposo, todos os dias, os meus filhos, e quando o meu filho fala, tem trigêmeos, então quando eles falam, eu posso estar fazendo o que for, é como que a mãe, o pai se derrete, né? É verdade. E daí você para tudo que está fazendo e já vai encher de beijo, porque é muito bom ouvir. Assim como você gosta de ouvir, eu tenho certeza que você falar para quem você ama fará toda a diferença. Não virtualmente, mas eu mandei pelo WhatsApp, amor, eu te amo. Não, quando você acorda, dá bom dia. Quando ele for sair, amor, eu te amo, que Deus abençoe o seu dia, para o seu filho e para sua mãe, para o seu pai. Eu tenho certeza que isso fará toda a diferença. Buscar a Deus é importante? Fundamental. Porém, a Bíblia fala que nós temos que cuidar dos nossos, caso contrário, seremos pior do que o incrédulo. E agora nós vamos acompanhar um relato, milagres, que é o que nós mais temos aqui
no nosso ministério, Igreja Mundial do Poder de Deus. Acompanhe aí o que Deus ele fez através desta família e nós já voltamos com todos vocês. Meu nome é Patrícia Ramalho Justino, sou casada, tenho 4 filhos. Eu comecei a conhecer tudo isso, o mundo da droga, do tráfico, com 14 anos. Eu engravidei com 14 anos e o pai da minha filha era traficante. Então, tudo que ele falava eu tinha que fazer, sabe? Daí ela nasceu e ficou pior, porque daí eu tinha medo dele, ele me batia muito, sabe? Ele chegou a me dar 2 tiros, tentou me matar, mas aí ele me obrigava a voltar por causa dela, que ele ameaçava, né? E cada vez ele ficava mais violento e ele usava muita droga. Nesse meio tempo eu não usava droga. Aí ele colocou toda a minha família, não usava droga, ninguém. A intermédio dele, a minha família toda começou a usar droga. Dos meus irmãos começou a usar droga através dele. E quando foi um dia, eu grávida de 7 meses do meu segundo filho, ele veio a falecer. Nisso, eu fiquei com 1 quilo de base e 1 quilo de cocaína. Só que o dono da droga não queria droga. Aí eu tive que começar a traficar. Eu tive que fazer o papel dele. E ele já tinha me ensinado tudo isso. Eu sabia mexer com tudo isso, com droga, virar cocaína, pedra base para pedra. Aí eu comecei a traficar, a comandar a Zona Leste inteira de droga. Às vezes o convívio familiar, ou a pessoa querer ser mais descolada ou melhor que a outra, chegou numa rodinha, quero experimentar, acaba levando a pessoa. Daí eu já comecei a beber, porque eu não bebia até então, daí comecei a beber. Aí um dia eu falei assim, vou experimentar, daí eu não tive essa etapa de maconha, cocaína, eu já fui logo pro crack. Daí eu já comecei a usar crack e traficar. Eu traficava para manter meu vício, né? E conheci o pai dos meus 2 filhos do segundo casamento, tentou me ajudar tudo, a gente ficou casado tudo, mas não deu certo. Eu casada com ele, eu comecei a usar droga. E eu perturbava muito, sabe? Ele, a minha família, por causa da droga. Porque eu traficava, mas também eu tinha um salão de beleza, eu fumei o meu salão. Eu coloquei tudo na droga, eu fumei tudo. Eu vendia tudo, tesoura, secador, tudo que tinha. Eu vendia, até o espelho do salão eu usei de droga. As minhas roupas eu vendia para usar droga. Quando acaba tudo aquela droga que ele tem já, que ele já consumiu, né? Então ele sai atrás para tentar consumir a droga novamente. Então ele vai procurar dentro da casa dele. Procura tênis, televisão, som, alguma coisa que possa trocar para ele estar adquirindo a droga. Caso ele não consiga adquirir aquilo, então ele sai para as ruas para tentar roubar, né? Que é justamente na paranoia para tentar buscar mais droga. Eu sentia medo. Para mim, todo mundo queria me matar, porque meu marido foi morto por bandidos. Eu achava que eu ia morrer também. Minha família também já estava cansada. Aí eu fui morar na rua. Às vezes eles tentavam me buscar na rua, mas eu voltava para a rua de novo. E pedia esmola, eu fazia tudo que não prestava, traficava, era muito sofrimento, sabe? Eu bebia álcool de posto, eu comia lixo, eu falo assim que parecia que eu não era humano. As pessoas às vezes nem queriam me atender, tinha medo, né? Porque eu andava muito feia, assim, eu parecia um monstro, não parecia uma pessoa. Aí eu tomava esse banho assim, né? Mas mesmo assim ficava fedendo, assim, as pessoas não queriam chegar perto. Às vezes eu andava com faca, sabe, pra ninguém mexer comigo. Eu arrumava muita briga na rua, de sair na mão com as pessoas, de dar facada,
sabe? Eu fui uma pessoa muito agressiva, com tudo, sabe? Com a família, com tudo. Eu ficar dias e chegar e ver meus filhos, eu via eles de longe, sabe? Brincando, e eu tinha vergonha de chegar do jeito que eu tava perto deles. Então daí eu não queria chegar, eu ficava longe. A parte mais difícil foi eu estar drogada, eu tentar ajudar meus filhos já tá todos drogados. E eu sem saber, quando eu fui ver, eu já não tinha mais como ajudar eles, porque eu também estava afundada. Como eu ia ajudar? Um cego não guia o outro. Não dava para mim ajudar eles. Ela foi uma mãe muito boa, não tem o que dizer, sabe? Uma mãe que não saía de casa, que não bebia, não fazia nada de errado, sabe? Vivia para os filhos. Assim, quando eu tinha 13 para 14 anos, ela começou a brigar muito com meu padrasto, sabe? Ela brigava muito com ele e assim eles acabaram se separando. E nisso que eles se separaram, a gente foi morar em Curitiba. Dali, meu mundo já começou a acabar, porque assim, eu sempre morei no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, então tinha sempre a mesma vida. Então assim, tudo mudou. Então para mim, a mudança foi uma coisa diferente. Eles me levaram para Curitiba, lá eu encontrei um monte mais ainda pior do que aqui. Lá também eu trafiquei, lá eu roubei, lá eu quase fui presa. Também sofri muito naquele lugar, sabe? Cada etapa da minha vida foi difícil. E depois de um mês, mais ou menos, que a gente estava vivendo ali naquela vida, minha mãe conheceu um rapaz que era 10 anos mais novo que ela. Então, assim, eu não aceitava por conta dele ser mais novo. Ele bebia, entendeu? Ele usava droga. E assim, na minha cabeça, no meu ver, ele levava ela pra droga, entendeu? Então assim, mas ela também era demais, ela fazia muita coisa errada, saía, ia pra balada, sabe? E assim, e nisso ela começou a se libertar, ela dizia, que se estava se libertando, que ela viveu muitos anos presa por conta da família e tal, e aí ela começou a se libertar. Então eu não aceitava, eu achava que ela tinha que continuar sendo aquela mãe boa, aquela mãe que sempre estava ali do meu lado, sabe? Eu não conseguia entender aonde foi que perdeu isso. Eu comecei a me desentender muito com ela por conta disso, muito. Sabe, a adolescente rebelde. Nessa minha adolescência rebelde eu comecei a beber, eu ia pra balada, eu tinha 14 anos, eu ia pra balada, eu saía, bebia e comecei a fumar maconha. Fumava, toda hora eu fumava. A droga lícita é a porta de entrada para a droga ilícita. Às vezes a pessoa começa usando um pouquinho de álcool que não vai dar nada, uma cervejinha, um álcool, acaba partindo para os mais fortes depois a partir daí. Às vezes eu chegava bêbada, ela chegava mais bêbada que eu. Então assim, ela nem notava que eu estava tão bêbada. Eu tentava me matar tomando remédio. Uma vez eu tomei acho que 15 cartelas de diazepam, que era o que minha mãe tomava no tratamento dela. Eu usei muita droga e eu não conseguia dormir, sabe? Eu não conseguia dormir de tanta droga que eu usei, eu não conseguia dormir. Aí eu comecei a tomar esse remédio, tomar, mas chegou uma hora que eu comecei a tomar, mas na intenção de me matar e dormir para nunca mais acordar. Aquilo me afetou meu organismo e eu fiquei meio, sabe, parecia uma louca mesmo, uma pessoa louca. Sabe, que não sabe o que faz, não sabe como se move, não sabe nada, não sabe que tem que tomar banho, não sabia de nada. Já não tinha mais aquela família, sabe? Ela ficava no quarto dela com o namorado dela, eu ficava no meu quarto com o meu namorado e com os amigos, tudo lá dormindo, bêbados também, bebendo, fazendo coisa errada. E isso foi desgastando cada vez mais, sabe? E aí minha mãe, com o passar do tempo, começou a destruir cada vez mais a minha família, cada vez mais sendo destruída. Aí foi quando minha mãe começou a sumir. A gente não dava muita importância, porque achava que ela estava com o namorado dela, que ele morava sozinho e tal. Foi quando uma vez ele foi preso. E aí ele chegou no outro dia de manhã, falou assim, cadê sua mãe? Aí eu falei assim, ué, tá com você, né?
Daí ele pegou e falou assim, não, eu tava presa. Foi quando ela pegou e foi todo mundo procurar. Foi esse dia que meu mundo desabou, de uma forma que não tem explicação. Aí, tipo, a gente começou a procurar ela, procurou bastante. Foi quando a gente viu o lugar onde meu tio usava droga. Eu e minha avó. Aí a gente falou assim, vamos lá ver? Aí a gente foi. Quando eu cheguei perto, assim, era um barraco. Um barraco feito de coberta, madeira, sabe? E eu comecei a tirar aquelas cobertas. E aí eu tirei. Quando eu tirei, levantei a última manta, assim. E aí eu olhei dentro. Na hora que eu olhei dentro, ela tava usando droga. Na hora eu olhei e falei assim, mãe, o que a senhora tá fazendo? Daí ela pegava e falava assim, sai daqui, tira minha mãe daqui. Ela falava, não deixa minha mãe ver. Entendeu? Porque minha avó tava junto comigo. A minha avó já começou a passar mal do coração, já começou a ter um ataque. Aí eu peguei e falava assim, olha o que a senhora tá fazendo, assim. E aquilo pra mim foi o fim. Eu chegava num ponto assim, meu filho tá traficando na biqueira, eu falava assim, aí, me dá uma pedra. Ele, mãe, só tava fazendo eu passar vergonha. Eu falava assim, me dá 5 conto aí, porque ele vendia cocaína, ele não vendia pedra. Daí eu falava, não, mas você tem que me dar 5 reais, porque eu tenho que comprar, né? Ele uma vez, ele olhou pra mim e falou assim, você não é minha mãe, você é um lixo. Ele falou pra mim. Aí eu peguei, e nervosa, eu peguei um cachimbo, e não podia fumar na biqueira, né? Eu peguei um cachimbo e fiquei fumando na frente dele. Esse foi o pior, sabe? Eu acho que eu decepcionei muito com ele. Pra mim eu não tinha filho, pra mim eu não tinha mais nada. Pra mim, o meu filho era a droga, o meu filho era o crack. O crack, você já, logo de ver a pessoa, você já sabe que a pessoa está no uso constante do crack, como perda de peso, né? Ele fica na paranoia, querendo só usar a droga, né? Perda de peso, tanto psicológico como mental, a pessoa fica totalmente deslocada de si mesma. E eu sabendo que minha mãe estava vivendo aquela vida lá, toda vez que eu falava com ela, ela falava que eu abandonei ela, sabe? Ela falava, você me abandonou, sabe? Você não quis saber de mim. Sim, só que no meu coração, não é que eu abandonei ela, no meu coração ela me abandonou, sabe? E uma ficava sem compreender a outra e foi passando. E eu cada vez mais me afundando. Foi quando eu conheci o pai do meu filho. Nisso que eu me afundei mais um pouco. Porque aí eu entrei para uma seita, sabe? Nessa seita diziam que o fato de eu estar fumando, o fato de eu estar usando droga, era tudo uma coisa que tinha jeito, tinha solução. Bastava eu ir lá e oferecer a minha vida. Foi o que eu fiz. Eu ofereci a minha vida pro diabo. Eu ofereci tudo que eu tinha. Aí falou, agora você tem que raspar a sua cabeça para melhorar. Você tem que ficar assim, você tem que dar uma oferta, vamos dizer. E a minha oferta foi dar o meu cabelo. E eu dei. E eu cortei, as pessoas me confundiam como se pensavam que eu tinha câncer na rua, porque eu andava com um lenço na cabeça, sabe? Então elas pensavam que eu tinha câncer, outras pensavam que eu estava doente, sabe? Fiquei trancada durante quase um mês, sabe? Vivendo sem poder comer nada, eu só comia arroz, sabe? Arroz e frango, a gente não comia mais nada. Eu manifestei, isso que eu manifestei, a gente estava indo numa estrada. E eu manifestei, na hora que eu manifestei, eu não lembro mais de nada. Quando eu acordei, eu estava dentro de um cemitério. Nesse cemitério, tipo, a cova estava para fora, o caixão da pessoa estava para fora. E eu tava comendo o resto, mortais daquela pessoa, entendeu? E, tipo, morta. Então, assim, e todo mundo ria, entendeu? Eles riam, eles davam risada, sim, muitas outras pessoas manifestadas. Só que, assim, no fundo, eu sabia que aquilo ali era errado. Eu sabia que assim, que tinha alguma coisa errada, que não era certo o que eu estava fazendo, entendeu? Aí eu comecei, e cada vez eu fui me afundando mais ainda. E eu não melhorei da droga. Aí que eu me entreguei para ela mais ainda. Eu usava
De um pino que eu usava, eu comecei a usar 5, 6 numa noite, sabe? Uma vez eu quase tive uma overdose com meu ex-namorado. O foco era a droga. Eu tinha que ter os R$50 da droga, 30, o que seja, da droga. Foi quando eu me afastei de todo mundo. Por conta também da seita que eu tava, eu me afastei da minha família. Eu me afastei dos meus amigos. E todos os empregos que eu arrumava, eu perdia. Porque eu sempre ia trabalhar drogado. Entendeu? Então, assim, eu sempre perdia. Ou eu ia para uma balada e chegava no outro dia, não conseguia trabalhar. E perdia, e era demitida. Então, assim, eu peguei e não tinha mais como arrumar emprego, como arrumar dinheiro. Não tinha mais o que fazer. E eu peguei e falei, eu vou roubar. Começou uma coisa na minha cabeça, sabe? O diabo na minha cabeça usou a minha mente a noite inteira falando na minha cabeça. Cada vez que eu chegava na casa da minha filha, eu via minha filha cada vez pior. Magrinha, sabe? E bêbada. Uma vez eu passei no serviço dela, o patrão dela falou assim, a senhora não sabe o que ela fez. Eu falei, o quê? Ele me mostrou 1 litro de velho barreiro, seco, sem nenhuma gota. Ela tinha bebido tudo no serviço. Cheguei em casa, cheguei na casa dela, ela drogada, sabe? Só que eu falei assim, mas e a bebida, né? Porque ela não estava bêbada, mas por quê? Ela já tinha usado tanta droga que o efeito da pinga já tinha passado da droga. E ela foi presa, tudo. Eu fui presa. Sofri muito lá. Muito, muito, muito. E eu não achava certo, eu não achava justo eu estar ali, eu não achava que era certo minha mãe ter me abandonado. Eu não entendia que ela estava doente, eu não entendia nada disso. Para mim, ela amava mais o meu irmão do que a mim, entendeu? Para mim, ela queria mais ficar com ele. Para mim, ela, tipo, por eu ter abandonado ela e ele ter ficado lá, ela me abandonou também. Sabe? E isso tudo na minha cabeça. Eu sofria perseguições lá dentro, assim, as pessoas até gostavam de mim, mas só de saber que eu era dessa seita, já não me aceitavam, entendeu? Não me aceitavam. Aí eu sofri muito, mais pela ausência da minha mãe. Nada substituía a presença dela ali, nem que fosse por um dia, nem que fosse por algumas horas, que era o dia da visita, sabe? Nada. Nem que fosse só para olhar ela lá dentro, sabe? Só para ver que ela estava lá. Então, assim, eu sofri demais por conta disso. Quando eu saí, eu não queria mais saber de nada. Eu falava, eu não quero mais saber de nada. Eu vou usar a droga e pronto. E nem o meu relacionamento. Meu ex-marido, ele parou de usar droga. E nem isso me fez parar de usar droga. Nem ele, nem o amor que eu dizia ter por ele me fez parar de usar. Ele continuou a vida dele e eu continuei usando droga. Continuei me acabando. Perdi a confiança de todo mundo que eu gostava. De todo mundo, da minha tia, da minha família. Ninguém mais confiava em mim. Depois que eu saí da cadeia, eu engravidei. E nem a gravidez me fez parar de usar droga. Nem o fato de ter um filho me fez parar de usar droga. Eu não sentia nada, na verdade. Sabe? Eu não sentia amor de mãe. Todo mundo falava, mesmo quando você tem um bebê dentro da sua barriga, você tem aquele amor de mãe, sabe? Aquela coisa legal. Você sente que tem alguma coisa. Eu sentia, mas não tinha amor, sabe? Não tinha amor. Eu continuei bebendo, continuei fumando, continuei usando droga da mesma forma, sabe? Nada me afetou. Entre as mulheres, a maconha pode modificar o ciclo menstrual normal, inibir produção de óvulos também, né? Pode afetar a criança também, né? Isso, a maconha, que eles dizem que é uma droga fraca, né? Que eles podem usar. Imagine a cocaína ou o crack, pode afetar as crianças virem a nascer com deficiência, né? Os dois passou por penitenciária, os dois foi preso. Eu me culpava muito, sabe? Eu achava que tudo isso que aconteceu com eles era minha culpa. Porque bem dizer, eu apresentei a droga para eles. Então, para mim, era muito triste isso. Para mim, era muito difícil. E minha mãe, ela via isso, ela sofria muito, ela chorava. Só que assim, eu olhava ela chorando, eu olhava ela falando, eu não acreditava, entendeu? No choro dela, eu não acreditava
as palavras dela. Então, para mim, era uma questão também eu dei a minha vida, sabe? Eu fiquei 21 dias em jejum para libertar ela. Ela falava que se converteu e que existia um Deus que, sabe? Eu até fui várias vezes para a igreja, mas eu nunca encontrei esse Deus. Eu nunca soube como ele era de verdade, sabe? Como é um encontro com ele. Eu comecei a orar e falar com o bispo me ajudando, ele vem debaixo da minha fé, vamos lutar junto. E eu às vezes eu chegava no altar assim, dobrava meu joelho, eu não tinha nem força para orar. Porque eu falava assim, meu Deus, me ajuda, eu não conseguia orar, porque era tanta tristeza de ver ela daquele jeito, grávida, drogada, sabe? E eu pensava nela, pensava no meu neto, e eu não via só em Deus mesmo para tentar tirar ela daquela vida. Eu cheguei na igreja derrotada de todas as maneiras, derrotada. Na vida sentimental, na vida financeira, todas as maneiras que você possa imaginar, eu cheguei derrotada, entendeu? O diabo conseguiu me derrotar. E aí, na seita que eu estava, dizia que se eu negasse ele, eu morreria, ele me mataria. Então, assim, eu tinha muito medo de ir para a igreja. Eu sabia que lá tinha uma coisa boa, mas eu tinha medo de ir para a igreja e ele me matar. Entendeu? Porque eu também não largava o vício, não largava as coisas. Aí eu falava, não, eu vou para a igreja, daí ele vai me matar. Eu vou virar as costas, vou fumar um cigarro, bom, para vir um carro, bom, acabota isso. Daí eu não me entregava, eu ia para a igreja e não me entregava de verdade. Abre o coração e tal. Eu manifestava muito, sabe? Eu manifestava demais, com legiões, sabe? Só que a minha libertação foi aos poucos, sabe? Primeiro eu parei de usar droga. Depois eu parei de fumar. E eu amo muito tudo, a igreja, tudo, sabe? Pra mim a melhor coisa do mundo é estar na igreja. Estar ali perto do apóstolo também, quando eu vou, sabe? Porque se não fosse essa igreja, não fosse Deus, o que seria da minha família? O que seria dos meus filhos, dos meus irmãos? Que eram todos drogados, sabe? Meu irmão, todos assim, então o que seria de nós sem isso, né? Então eu agradeço cada dia da minha vida pela essa obra, pelo apóstolo, pela bispa, por estar aqui, né, hoje. Eu amo muito o apóstolo, amo muito a bispa, porque sem eles não existiria, né? Sem eles não teria mundial. E hoje eu creio que ainda vamos ganhar muitas almas ainda para Deus. Meu Deus, você sabe do que eu era, sabe? Tá ali naquela rua, tá ali dormindo às vezes com um monte de pessoas sujas, sabe? E hoje eu tô aqui, eu sou uma obreira, sabe? As pessoas me respeitam, me admiram, sabe? Pelo que eu sou, sabe? E eu posso ajudar mais e mais pessoas que estão assim também. Então, para mim é muito gratificante eu estar ali, eu poder ajudar, eu poder estar junto com aquelas pessoas que um dia que chegam do mesmo jeito que eu cheguei e eu poder ajudar elas. É muito gratificante para mim, é muito bom. E assim como Deus restaurou essa família, esse milagre que você acompanhou de ver, seja qual for a situação em que se encontre a sua família ou a sua vida, o nosso Deus ele é poderoso para transformar a sua história e a história da sua família. Então, se você acompanha agora o programa e você quer pedir oração pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu casamento, você pode ligar agora, o telefone é o 0 operadora 41 3014 0021. 0 operadora 41 3014 0021. Temos ali mulheres e homens de Deus que vão te atender, anotar o seu nome. No término deste programa, nós vamos dobrar os nossos joelhos. E eu sempre falo, o poder da oração não está em nós que estamos realizando ou em quem a realize, mas o poder da oração está em quem a atende. Nós vamos pedir em nome do Senhor Jesus. E esse nome eu te garanto, ele tem poder para mudar toda e qualquer situação.
Então, se você precisa de oração, se a sua família precisa, liga agora, deixa o seu nome, o nome da sua família, que daqui a pouquinho nós vamos estar orando por todos. A pastora Janaína vai deixar registrado alguns nomes de pessoas que já ligaram. Aqui temos a Carla Andréia, ela é de São José dos Pinhais e pede pela vida espiritual, sentimental e família. A Vanis de Santa Catarina pede pela família. Maria Tereza de Paralis pede pela família. Isabel de Santa Cristina pede pelo filho. Camila do Rio Grande do Sul pela saúde espiritual. Tereza do SIC pede pela família e pela saúde. Maria Lúcia Campo Bom pede pela filha que está com problemas. Leonardo de Curitiba pela prosperidade e vida financeira. Carlos do bairro AU, acho que é isso, pela vida financeira e para vencer a prosperidade. Franciele dos Santos, do Rio Grande do Sul, pede pela família. Eliane, do Rio Grande do Sul, também pede pela libertação e espiritual. Marildo, de Campo Comprido, pede pela vida financeira. Claudete, de Bacaxiri, pede pela família e pela sua libertação. Terezinha da Costa, de Curitiba, pede pelo filho, Leonardo, e pelas amigas. Neuza, de Sítio Cercado, está com muitas dores. A Júlia, de Araucária, pede pela família, pastor. Aprendi que existe um Deus que faz milagre mesmo. O milagre é capaz na vida das pessoas. É uma coisa assim, não é... O impossível é possível. O milagre aqui é uma coisa assim que a gente nunca vê em lugar nenhum. É uma bênção. Essa obra, esse ministério está mostrando que tudo é possível que crê. Meu nome é Luciene, eu moro aqui no Rio de Janeiro, na Penha. Sou mãe da Luma. A gente teve um grande milagre em nossa vida há um ano atrás. Ela tinha 16 anos, agora ela está com 17. E isso foi no ano novo. Eu fui numa festa com os colegas e nós fomos naquela comemoração de ano novo, aquelas coisas todas, todo mundo juntinho. Ela pediu para sair, eu autorizei, ela foi com uma pessoa, um adulto, uma pessoa responsável, com um amigo. E chegando lá na festa, que era uma festa de ano novo, um dos colegas conhecido, mas não sabia nem o nome, deu a ela um copo que tinha um alucinógeno. E, infelizmente, ela foi, aceitou e tomou o copo. E aí o rapaz ligou para mim desesperado, o colega dela. Tia, por favor, vem aqui, aconteceu alguma coisa, não sei o que foi, ela está se debatendo aqui, tipo convulsão. Aí eu e meu marido fomos correndo, no meio da multidão, com meu filho de 7 anos, o Valtinho. E ele também preocupado, começou a clamar por Deus, pediu: Jesus, por favor, o que está acontecendo com a minha irmã? Não deixa ela morrer. Parecia até que ele já estava sentindo, que a gente não tinha nem noção, parecia que ele já sabia o que estava acontecendo. Aí a gente chegou, que era uma tenda, né, de auxílio ali, médico. Quando eu cheguei, falaram para mim que ela já tinha tido 3 paradas cardíacas. E vieram me falar que ela poderia ter usado droga. Eu achei aquilo estranho, porque ela, primeira vez que ela tinha saído num evento assim sozinha e com muito custo. E sempre indo para a escola e indo para a igreja, né? Eu achei estranho aquilo. Aí o médico me chamou e falou que ela não estava bem e que tinha dado uma dosagem de calmante para ela, né? E que ela, se ela se estabilizasse, que levaria ela para um hospital mais próximo, né? E aí a gente aguardou para ver como é que estava, pedimos a transferência, foi pela ambulância. Eu só me lembro de estar sentada, no caso, e depois eu não me lembro de mais nada. Aí depois de uma série de acontecimentos, eu só me lembro de sair do UPA, que eu fui parar no UPA, numa cadeira de ferro, de rodas, e parar no carro e vim para casa. Nossa, foi aqui pro UPA da Penha, né? Foi transferida para lá. E chegando lá, a gente ficou aguardando para ver
que ela estava sentindo, porque ela adormeceu. Aí, para as tantas da noite, uma das enfermeiras chegou perto de mim e falou assim, olha, isso aí não foi droga que ela consumiu, não. Que aquilo dali não tinha nada a ver, que é alguma coisa que colocaram no copo dela, porque a intenção, no caso, era que ela desmaiasse. Mas aí ela teve uma reação que chamou a atenção de todo mundo, né? Que, na verdade, foi o que também protegeu ela, porque se ela não tivesse tido essa reação, se ela de repente tivesse desacordado, não sei nem o que poderiam ter feito com ela. Falaram para mim, quando eu estava lá no hospital aguardando para que ela acordasse, que foi acordar no dia seguinte, mesmo assim, quando veio para casa, ainda veio adormecida. Mas eu ainda estava muito letárgica, ainda estava muito lerda, não conseguia assimilar as coisas direito. Eu comia muito pouco, era pouca coisa, só líquido e tudo. Isso foi numa quinta-feira. Sexta-feira, ela só levantava para comer, dormia de novo, né? No sábado, eu estava com a minha mãe vendo televisão, aí eu comecei a me sentir mal, comecei a revirar o olho, comecei a ficar torta. A mão torta, os pés, a cabeça foi revirando os olhos, né? Aí eu chamei meu marido correndo, corre que a gente tem que voltar com ela para o hospital, está acontecendo alguma coisa. Aí a gente já foi para um hospital particular, que foi aqui no Hospital Balbino, em Olaria. E a gente deu a entrada, pedi logo para ser atendida. E os médicos fez exame, fez eletro, fez um monte de coisa e tudo estava normal. Eles disseram que pode ser tipo resto do que botaram na minha bebida. Ficou no sangue ainda. Não te tomei a quantidade de soro certa, por isso que eu fiquei daquele jeito. Ela estava ficando com uma expressão de retardo mental. Aí eu fui e falei com a enfermeira, olha, alguma coisa cerebral, porque eu tô vendo que ela tá ficando com a expressão muito estranha. Eu dormia e quando eu acordava começava aquele processo toda outra vez de ficar torta, de revirar o olho. Eu tava com passando tão mal que eu revirava o olho, junto ia o pescoço e a parte do meu pescoço estava doendo a ponto de me incomodar muito, que eu pedia pra minha mãe, mãe, por favor, me ajuda a botar minha cabeça direito, porque eu não aguento mais ficar virado para trás, porque meu pescoço já tá doendo. Eu me lembro até o número do meu leito, de tanto olhar para trás, era 12. Isso foi durando de 2 horas da tarde até 10h30 da noite. Eu com a toalhinha do Ser Uma Bênção no peito dela, liguei para o pastor Márcio, que era o pastor aqui da Penha, nosso amigo. Ele foi, pedi a ele para fazer uma oração para ela pelo telefone. Botou ele para falar comigo, eu escutei a oração dele. E depois de um tempo, eu dormi. Eu já estava cansada, preocupada, tinha feito vários exames, fez eletro, fez outros exames cerebrais também na emergência. E eles não queriam dar mais nenhum remédio a ela pelo fato dela ter tomado um calmante muito forte. O médico falou, não, eu não vou dar mais nada a ela, vai ficar no soro, para ir limpando o organismo para ver o que está acontecendo. E nos exames não acusava nada, parte cerebral, estava tudo tranquilo, graças a Deus. Mas ela não voltava, ficava, de vez em quando ela voltava, ficava toda torta de novo, tinha momentos que ela voltava à sanidade normal, e depois ela voltava a ficar toda torta de novo e para responder ela demorava. A gente falava com ela, tá tudo bem? Aí de 4 segundos depois que ela falava, qual o seu nome? Aí depois de 4 segundos é que ela respondia. Eu ficava lerda, ficava revirando o olho, como se estivesse retardada, essas coisas assim. Porque eu tava muito devagar, muito sem noção das coisas às vezes. Aí depois da oração que o pastor Márcio fez, ela estabilizou. E não teve mais nada, graças a Deus. Eu agradeci muito a Deus, agradeço primeiramente a Deus também. Agradeço a essa bênção dessa mundial que sem ela eu também já não estaria mais viva. A gente, se for contar aqui, dá para fazer um livro com os milagres que a gente tem na nossa família, graças a Deus.
foi uma bênção que apareceu na minha vida. Aí, né, depois eu melhorei, voltei pra casa, fiquei normal, graças a Deus eu tô aqui, sabe? Foi uma luta muito grande, assim. Eu dou glória a Deus pela minha vida, porque era pra mim ter morrido mesmo. Eu conheci pela televisão, eu estava morando em Guapimirim, no meio do mato mesmo, porque a gente estava num sítio. Estava passando uma tribulação, foi um deserto que a gente passou ali, como eu estava falando, eu estava com depressão, um neném pequenininho, né? E estava quase enlouquecendo, então a gente descobriu na televisão um canal, mesmo não indo na igreja, ainda a gente não conhecia, porque lá não tinha ainda a Mundial, a gente já sentia bênçãos dentro de casa, já começou a modificar, a gente sentia o cheiro do óleo e do azeite quando a gente estava na sala, vendo a programação, né, da Mundial, e a gente sentiu, a gente viu os milagres, a gente viu que era diferente, porque a gente nós já éramos servas, já éramos de outro ministério, há 8 anos que elas... E agora nós vamos ao momento de oração. Você que ligou, deixou o seu nome, da sua família, o seu pedido de oração, pode ter certeza no seu coração. O nosso Deus, Ele está aqui conosco, mas Ele está aí do seu lado. E Ele há de atender a nossa oração e suprir a sua necessidade. Então agora é momento de oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, a Tua palavra diz, invoca-me e te responderei. Então eu te invoco, Senhor, em favor de cada família, de cada pessoa que ligou pedindo oração. Meu Deus, famílias que estão destruídas, totalmente destruídas. E a família, meu Deus, é a base do ser humano, é a base do homem. Meu Deus, quantas pessoas não conseguem ser bem-sucedidas no trabalho, não conseguem ser realizadas porque o casamento está um caos, os filhos perdidos. Meu Deus, isso tem trazido tanta dor, tanto sofrimento, angústia. Mas o Senhor é Deus grande e poderoso, Pai. E o Senhor pode transformar toda e qualquer situação. Então eu te peço, Senhor, restaura a família de cada pessoa que agora ora juntamente conosco. Atende, meu Deus, a necessidade dessa pessoa que padece com dores em todo o seu corpo, com enfermidades, meu Deus, que consumiram as suas forças físicas e até mesmo espiritual. Meu Deus, na autoridade que o Senhor me deu, eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, essa pessoa seja curada, que ela seja livre de todas as maldições. Receba agora a cura do seu corpo, da sua alma. E em nome de Jesus, que a sua família seja restaurada e que haja prosperidade no seu lar. Você que crê e recebe, diga eu recebo em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza, o nosso Deus, Ele é poderoso para atender, tocar e mudar a sua história. E você pode procurar, inclusive, as dores que você tinha, porque agora já não tem mais nada, porque o nosso Deus, Ele tocou no seu corpo e na sua família. Eu te faço um convite especial. Neste domingo, venha estar conosco, venha pedir pela sua casa, pela sua família, traga fotografia, peça de roupa. Vamos estar ali tomando da água abençoada, a água ungida. A água em si não tem poder, mas uma vez apresentada a Deus, ela tem trazido a cura das enfermidades, restaurado a família, tem filhos que estavam nas drogas e foram libertos. Tudo através da fé. E se você fala, pastor, eu já não tenho fé, eu perdi as minhas forças, inclusive a minha fé. Aceite somente o nosso convite e venha, porque nós temos fé para pedir por você e através da nossa fé, você vai receber. Há quem diga assim, você não tem fé, mas você crê. Crer e ter fé significa a mesma coisa. Eu estou te informando isso. Mas, se você não crê e se você já perdeu a fé,
venha a si mesmo e aceite somente o nosso convite, porque o nosso Deus, Ele vai transformar a sua vida. Esse domingo, às 8, às 10 ou às 15 horas, com o Bispo Rodrigo Pires, eu estarei junto com ele e vamos ali fazer uma oração especial por todas as famílias. Não fique de fora, talvez você já perdeu muito tempo, é hora de recuperar o tempo perdido. Quem dentre nós pode encontrar? O seu tronco corrompido já está, sua raiz há muito tempo já secou, da sua folha não se vê mais a cor, o seu fruto nunca mais veio a nascer, os seus ramos já não podem mais viver, essa árvore cortada ela será, se da água do Senhor não provar. Quantos já passaram por ali, olharam e disseram não poder sorrir, ninguém pode estender a sua mão, chegou um ponto não se vê mais solução, agora uma chance ela tem, mas ninguém acredita, ninguém vê além. O jardineiro tá passando por ali. O que será que o Senhor vai decidir? Quem dentre nós pode acreditar que uma árvore seca pode frutificar? O Senhor já deu a ordem, corta-la. Mas o jardineiro veio para salvar. Aceite sua água, ele derramou, sua raiz ele já regou. Agora basta só você crer, e o seu fruto com certeza voltará a nascer. Volte a nascer, aceite o regador, receba o poder, o jardineiro aqui já chegou, ele veio pra regar, disse você vai frutificar. Prove agora, vem beber, e sua raiz vai florescer.